A promessa foi feita lá em campanha em 2021 e até agora nada do governo aprovar, sancionar a isenção do imposto de renda para o ano que vem. A gente já está chegando aqui no final do ano, né? E aí, será que ano que vem vai ter isenção dos R$ 5.000? Entenda tudo nesse vídeo aqui, então já chega dando aquele like para ajudar na divulgação. E a gente vai falar aqui exatamente sobre por que o governo ainda não sancionou a isenção do imposto de renda. Enquanto o governo tenta ajustar o timing político, medida que amplia a isenção do imposto de renda, aguarda sanção desde o início do mês. Pessoal, se o Lula marcar toca aqui mais ainda, né, pode ser que nem entre para o imposto de renda do ano que vem, viu? Mais uma semana após a aprovação no Congresso, né, o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 segue sem a sanção do presidente Lula, ou seja, sem a sanção não começa a valer essa regra. Enquanto o Planalto aponta que o adiamento da assinatura foi feito para garantir a presença de mais parlamentares na cerimônia de sanção, interlocutores dizem que a tramitação do projeto de lei antifacção na Câmara atrapalhou os planos. Ou seja, né, pessoal, agora a segurança pública está pegando depois dessa ação no Rio de Janeiro e ofuscou demais esse projeto do imposto de renda. Na semana passada, o petista, o Lula, anunciou que sancionaria o texto a partir dessa terça-feira passada, ao retornar para Brasília, né, depois da Flop 30 aqui. Porém, Lula voltou para a capital federal na noite de segunda e o Planalto ainda segue sem uma data definida. Depois que o texto chega no executivo, ou seja, no presidente da República, o mesmo tem 15 dias úteis para sancioná-lo. Sendo assim, o prazo para que o Lula transforme o projeto em lei acaba no dia 27 de novembro, ou seja, agora no final do mês. Segundo a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi, ainda não há data para a sanção. Gleisi indicou que a ação não deve acontecer entre esta e a próxima semana, porque o Congresso estará esvaziado, o que poderia reduzir o impacto político do evento. Ou seja, só nisso que eles pensam, pessoal. Essa semana, a gente está com o parlamento esvaziado. A semana que vem também deve estar fora por conta do feriado. E a gente acha importante que a sanção seja feita com a participação dos parlamentares que nos ajudaram a aprovar a lei. Nós temos prazo, se eu não me engano, é final de novembro o prazo da sanção, mas até a data do prazo nós vamos fazer a sanção. É o mínimo que se espera para a única, pauta do governo que foi para frente. A única promessa de campanha, que foi para frente até agora do Lula em 4 anos foi essa do imposto de renda, totalmente controversa, tirando da classe média para pagar essa conta, mas vamos lá, vamos ver o que acontece aí. Próxima notícia, pessoal, Eduardo Bolsonaro aqui criticando o Paulo Gonet, dizendo que ele e o Tagliaferro estão denunciando Alexandre de Moraes, e por isso estão sendo investigados no Brasil. Então, vamos ouvir aqui Eduardo Bolsonaro. Vamos ser mais delongas, vamos lá. Quando o Flávio Bolsonaro, na cara do PGR Gonet, falou isso daqui... O senhor não fez nada, ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Tanto eu quanto o Eduardo Tagliaferro sofremos o mesmo método de perseguição. O Tagliaferro é uma pessoa que trabalhou junto com Alexandre de Moraes. Ele foi a inteligência do Alexandre de Moraes e foi usado na perseguição, principalmente implementada na eleição de 2022. Hoje, o Tagliaferro está na Itália denunciando os crimes do Moraes. E quem é que pede a extradição do Tagliaferro? O Moraes. É inacreditável que isso aconteça no Brasil. Eu, um deputado federal, estou denunciando os crimes do Moraes nos Estados Unidos. E o que o Moraes está fazendo?
está recebendo da PGR uma investigação e uma acusação contra mim por coagir o Alexandre de Moraes. Vejam só. Então eles tentam transformar a vítima, né, que somos nós, perseguidos pelo Moraes, como algozes do Moraes. Isso é inacreditável. Mas parabéns ao senador Flávio Bolsonaro. Denunciar sempre é o primeiro passo. É por isso que os ditadores censuram, porque eles não querem ter esse constrangimento e esse desconforto. Caso o mundo não soubesse o que o Alexandre de Moraes está fazendo, talvez ele já tivesse extraditado a mim, ao Tagliaferro, ao Alan dos Santos, ao Oswaldo Eustáquio, a 60 pessoas que estão na Argentina e assim por diante. Então, parabéns a todos vocês que têm a coragem de denunciar e compartilhar esse vídeo. Tá aí, pessoal. Então, Eduardo Bolsonaro falando da perseguição que ele vem sofrendo, né, nos Estados Unidos aí, através do Alexandre de Moraes, né, o Tagliaferro que denunciou os malfeitos do Moraes, também sendo perseguido aí, né, sendo enquadrado como pedindo extradição dele. Daqui a pouco vai rolar, inclusive, a ordem de prisão dele. Pessoal, próxima notícia aqui, né? Então, aqui entendendo por que Lula e o PT não querem classificar as facções como terroristas. Vamos entender aqui através do deputado federal Carlos Jordi, numa entrevista aqui ao SBT News. Vamos Qual lá. é a opinião de cada um sobre equiparar a organização criminosa ao terrorismo? São coisas extremamente diferentes. Há um risco à soberania nacional com isso, há um risco de afugentar investidores e não tem sentido nenhum na eficácia do organizado. Vocês falam tanto em soberania nacional e não existe soberania nacional nesses locais. Lá existem barricadas que impedem a entrada da polícia, impedem a entrada de moradores de outras comunidades que são dominadas por outras facções. Lá existem seus próprios tribunais, existem as suas próprias leis, tribunal do tráfico, as pessoas são ameaçadas, as pessoas perdem as suas residências para o tráfico, seja porque servirá de sede para uma facção ou simplesmente porque eles querem pegar aquela casa e alugar para outra pessoa. Estão tomando o Estado brasileiro de forma fatiada. A soberania do nosso país não existe nesses locais. E é por Fim isso do que devem tempo, ser deputado. tipificados como facções. E vocês terão muita dificuldade em explicar para a população por que eles são contra. Então eles têm relação e muito com o crime organizado, deu para perceber que o Jordi conhece bem, inclusive ali como é que funcionam as facções. Olha, uma coisa que ficou evidente e cristalina com essa mega operação que ocorreu no Rio de Janeiro é a fragilidade da segurança pública no nosso país, a omissão do governo federal em combater o crime organizado e como que o nosso estado, Rio de Janeiro, uma realidade que todos nós já vivemos há muito tempo, e o Brasil inteiro começou a conhecer de fato como os narcoterroristas estão dominando o nosso estado. E um outro ponto que também ficou muito claro é o lado do governo federal, que não está ao lado do cidadão de bem, não está ao lado da população, está ao lado do crime organizado, ao lado dos narcoterroristas. O deputado Alencar Santana disse aqui que eu conheço bem as facções, que eu conheço bem o crime organizado. Claro que eu conheço. Eu já estou na política já há 10 anos, eu conheço muito bem o PT, a maior facção criminosa de todas. Inclusive em conluio, em conjunto com essas outras facções que operam no nosso país, o Comando Vermelho, o Primeiro Comando Puro, o ADA, o PCC. Nós vimos, por exemplo, a dama do tráfico do Amazonas, casada com o tio Patinhas, é de uma ONG que luta, faz lobby pela liberdade de presidiários nos presídios. Ela foi em reuniões no Ministério da Justiça paga pelo governo federal, a dama do tráfico. Inclusive, ela foi presa alguns meses depois. Nós vimos também Lula negociando a entrada dele na favela do Moinho com a irmã do líder do PCC lá em São Paulo. E essa senhora também foi presa. Lula e essas facções, elas têm uma relação intrínseca, íntima. E é por isso que o PT não quer tipificar como organizações terroristas. Diz aí o que você acha nos comentários, pessoal. Carlos Jordi trouxe muita informação aqui, né? Então me diz aí o que você concorda ou discorda dele. Aproveita que chegou até aqui, dá aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. E já sabe, né? Gostou do vídeo? Não é inscrito ainda? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.